Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Enege pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Queria também alinhar expectativas. Eu não sou palestrante, né, eu sou empresário, mas dado o tema do encontro, do Enege, que é promover o empreendedorismo, eu acredito que possa transmitir, agregar transmitido um pouco da minha experiência, de erros, acertos, né, nesses 18 anos entre indústria e varejo. Bom, eu não teria como falar do tema O que te faz sentir vivo sem contar um pouco da história da Bora Store. Né? Falando um pouco do case da Bora Store, que foi onde eu dediquei 16 anos da minha vida, os últimos 16 anos, comecei a Bora Store com 20 anos. Né? Antes disso, como o Felipe falou, eu tive uma loja de artigos esportivos, outra de bazar, comecei com 17 anos no varejo. Né? E, na realidade, eu comecei a Bora Store, que começou como uma multimarca. Mas foi na Bora Store que eu aprendi muitas coisas na minha vida e dediquei, desses 16 anos, 80% do meu tempo, né, de segunda a segunda, como funciona uma empresa, a importância das pessoas numa organização, a importância da cultura numa companhia, dos valores verdadeiros e legítimos do negócio. Né? Então, eu vou trazer para vocês um pouco da história, situações, momentos da vida da Bora Store, para que vocês possam se identificar. Primeira coisa que eu aprendi na Bora Store é que as empresas têm alma. E que alma é um diferencial competitivo entre as empresas. Na Bora Store, nós enxergamos uma empresa, enxergamos a Bora Store tal como um produto, como se fosse uma pessoa. É uma pessoa que que vibra, que precisa de investimento, cuidado e educação. Então, para nós, as empresas têm alma. Essas são as empresas perenes. Ontem eu estava numa palestra no Cindy Lojas, junto com o Guga, da Trópico, e a gente estava falando sobre isso, o varejo do futuro, né, o consumidor do futuro. E eu acredito, e foi o que eu falei, que o varejo do futuro, o pilar de sustentação, vai ser a cultura que as empresas terão e a alma que elas constroem ao longo da vida. Muito bem, eu trouxe aqui para vocês uma frase de um livro que eu considero a Bíblia do empreendedorismo, e sugiro que todos leiam, que para mim foi a biografia de uma das maiores empreendedoras que eu vi até hoje, que chama-se Anita Roddick, Meu Jeito de Fazer Negócios. E ela dizia que a linha que separa o empreendedor do louco é muito tênue. O sonho de empreendedor geralmente é um tipo de loucura. E eu acredito realmente nisso. Né? A visão obsessiva, o sentimento obsessivo por querer que dê certo, por aumentar a régua, por fazer mais, né, por persistir e ser resiliente. Cada vez mais isso vai ser fundamental no mercado tão competitivo, globalizado e de tanto acesso que a gente vive hoje. Eu costumo dizer que há anos atrás, quando eu comecei, os shopping centers de Porto Alegre, de todo o Brasil, 80% do mix de lojas eram de lojas locais, regionais. Tanto é que foi assim que a Bora Store começou. Hoje, 80% são redes. É cada vez mais difícil se estabelecer, né, e por isso tem que se ter um diferencial e uma visão realmente obsessiva, né, do que se quer como empreendedor. Bom, falando da Bora Store, um pouco da história da Bora Store, a Bora Store começou em 1997, começou como uma multimarca de cosméticos importados, né, mas tem uma característica na essência da Bora Store que é presente até hoje, que nós começamos pequenos, mas sempre sonhamos grande. Eu aprendi com meu falecido avô, que era um Salim Canan, turcão, eu sou de origem turca com italiano, ele dizia, Tobias, só é grande quem já foi pequeno. Então é importante o orgulho, é importante realmente se apresentar de uma maneira grande, se apresentar que realmente acreditando na ilegítima naquilo que se faz. E foi assim que a Bora Store começou, e foi assim que todas as pessoas que trabalharam pela Bora Store até hoje transmitiram esse sentimento. Então, como eu disse, nós começamos com uma multimarca de cosméticos importados. Essa era a loja do Iguatemi, começou no Shopping Iguatemi de Porto Alegre, uma loja de 32 metros quadrados, praticamente toda vidraçada. Era um grande teatro, eu passava o dia inteiro na loja. E aí, nesse início, quando a Bora Store começou, como ela, tinham outras 12 lojas em Porto Alegre, em 1997. E aí, naquela ânsia de buscar a diferenciação, eu comecei a dizer, como é que eu posso me diferenciar nesse segmento dessas outras lojas? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, multimarca
via de regra, e assim até hoje. Tem a questão da experiência hoje no ponto de venda, sem dúvida alguma, mas é serviço e mix de produto. É só vocês avaliarem a Sephora e outras marcas, Sephora no nosso segmento, é geralmente a amplitude do mix e o serviço que tu presta. Esse é geralmente o diferencial que se busca na concorrência com outras multimarcas. E nesse contexto, eu digo, pô, como é que eu posso fazer para a gente se diferenciar das outras 12 multimarcas que vendem os mesmos produtos em Porto Alegre? Naquela época, vender produto importado, dolarizado, a $1 de 1,10, 1,20 era negócio. Por quê? Porque era um produto com alto valor percebido, um produto diferenciado, bem acabado, com margem e com preço bem posicionado no mercado. Então, mas só que aquele mix que eu tinha, as outras lojas também tinham. 80% do que nós vendíamos era cabelo. E para vocês entenderem, o cabelo ele tem 3 categorias que se trabalham. As mulheres vão entender mais. A categoria mais básica é aquela que a gente encontra no supermercado. Há 16 anos atrás, nós não tínhamos as linhas que se tem hoje nos supermercados. As linhas eram Colorama e mais 2, 3. Né? Neutrox, que era o condicionador aquele. A categoria intermediária, que era a categoria que a Bora Store e as outras 12 lojas trabalhavam, era a categoria que hoje tem nas farmácias, né, que é o canal Pharma hoje está ficando muito parecido com o canal Farca no exterior, nos Estados Unidos, que são as linhas Citreshine, Joe Frieda, Zero Frizz, que as mulheres devem conhecer. Essas eram as linhas que nós trabalhávamos nessas lojas especializadas como a Bora Store. E tinha a terceira categoria, que era cobiçada por todas as lojas, que era a categoria de produtos para o cabelo profissionais. Lanza, Kerastase, Sebastian, Paul Mitchell, Image, Tid, enfim, né, as linhas profissionais para cabelo. Que a gente trabalha muito com pesquisas hoje, pesquisas mais comportamentais, e é impressionante. Cada uma de vocês, mulheres, tem pelo menos 3, 4 shampoos no box. Né? Tem o shampoo que usa em momentos especiais, tem aquele do dia a dia. Né? E sempre foi assim, é o comportamento. A mulher brasileira, o Brasil é o segundo país em consumo de cabelo, já está partindo para ser o primeiro, pelas condições do clima. A brasileira ela é referência no mundo inteiro por sensualidade, pela questão da tropicalização, né? E no cosmético isso é muito forte. Então eu digo, pô, a gente precisa ter essas linhas profissionais. O problema é que essas linhas profissionais só eram vendidas, como é hoje, em salões de beleza. Né? Só em salões de beleza. Por quê? Porque, como estratégia das multinacionais, elas dizem o seguinte, que para vender esses produtos tem que ter um profissional da área da beleza, que ele, além de ser formador de opinião, né, um cabeleireiro, duvido que vocês não comprem o que o cabeleireiro mandar, além disso, ele, teoricamente, é um técnico, ele entende do que está fazendo. Mas eu digo, pô, mas como é que a gente pode fazer? Porque essa seria a forma de nós o diferenciarmos, é mix e serviço. Naquela época, tudo muito intuitivo, né? Minha vida toda, até 2011, principalmente, era tudo na intuição. Então, eu não sabia que era o diferencial, isso eu sabia que eu queria me diferenciar. Bom, na primeira feira, eu comecei atrás e tal, eu tinha uma feira para cabeleireiros, e eu fui para essa feira em São Paulo. Comecei a ver a feira, eu digo, pô, como é que eu vou botar um cabeleireiro numa loja toda envidraçada de 30 metros quadrados? Não dá, né? Depois eu até tive que botar ali, tinha até aqueles negócios de botar na cabeça, assim. Mas no início ficava uma coisa descontextualizada daquele cenário todo. E eu na feira, visitando a feira, eu vi, num standzinho bem pequeno, um aparelho, que nada mais era do que um microscópio com uma telinha, hoje custaria algo como 4, 5 mil reais, em que tu fazia uma análise, como se fosse de colégio, que tu bota na espátula e analisa, ele multiplica lá por tantas mil vezes, aquele pontinho pequeno e aparece na tela. Eu digo, pô, tá aí uma saída. Não posso botar cabeleireiro, mas posso criar um serviço. E aí nós batizamos na época, esse serviço como diagnóstico capilar. Contratei uma menina formada em estética, fardei ela devidamente, coloquei o diagnóstico, o equipamento no caixa, né, que era o único lugar, porque era uma loja de 30 metros, então coloquei ao lado do caixa. Fizemos uma tabela com as condições do fio do cabelo, porque o cabelo tem isso, ele tem momentos, a raiz, pontas duplas, o bulbo capilar, né, ou se ele está opaco ou não, fizemos uma tabela. E a cada cliente que entrava para procurar uma linha capilar, porque eram várias linhas, não eram as profissionais ainda, eram as linhas intermediárias,
nós tirávamos um fio do cabelo, colocávamos na espátula e analisávamos na tela desse diagnóstico, né, desse equipamento, as condições que o cabelo estava e o que ele precisava. E a partir disso nós indicávamos os produtos mais adequados para aquele momento do cabelo. E aí, 30 dias depois, nós marcávamos uma revisão, obviamente, para ver se teve resultado. Eu fui até as multinacionais, Sebastian, L'Oréal e tudo mais, e disse, olha, eu queria que vocês fossem conhecer o que a gente fez lá, porque eu quero vender os produtos de vocês. Eles foram até a Body Store Cosmetics, que se chamava, né, que é essa loja que eu mostrei para vocês aqui, era ela, está aqui a Body Store Cosmetics, foram até lá e nos certificaram como a única loja no Brasil com autorização para vender cosméticos, shampoos, linha capilar profissional. E foi fantástico, porque era a única loja. E nós tínhamos a Kerastase inteira, a Sebastian inteira, a Mídia inteira. Não, foi um negócio começou a se desenvolver, as pessoas começaram a virar referência, abrimos a segunda loja, abrimos a terceira loja. Eu lembro que na época... Alô? Eu lembro que na época imagina, os salões de beleza começaram a se revoltar, porque tu ia num salão, tu encontrava meia dúzia de produtos na Body Store, tu encontrava a linha inteira. Aí começaram, não, porque não sei o que, até que a gente teve que ir lá em 99, 2000, a gente teve que tirar o diagnóstico e colocar um cabeleireiro lá bem no cantinho para justificar a venda desses produtos, mas a gente não abriu mão de vender essas linhas que diferenciavam muito a Body Store dos concorrentes. Só que aí aconteceu o seguinte, e aí eu trago, crises são sempre excelentes oportunidades, eu trabalho muito isso na empresa. Sempre quando vem um gestor falar comigo, porque teve um problema, tem que trocar equipe, alguma coisa, eu sempre digo assim, que bom, é uma oportunidade para mudar. E a mudança sempre tem que ser para melhor. Não tem outra alternativa. É sempre mudar para melhor. Não existe descer a lomba, é sempre subir a lomba. A Body Store, desde que começou a vida dela em 97, ela nunca deixou de crescer. Começou como uma loja, hoje nós chegamos a 140 lojas agora no final do ano, então sempre foi uma empresa que se desenvolveu. Bom, em 2001, então, nós estávamos com 3 lojas, não sei se vocês lembram, mas foi quando o dólar disparou, o câmbio foi a 13,60. Né? Então, todas as empresas e lojas que trabalhavam com produto importado, tanto é verdade que essas outras 12 lojas, 8 fecharam, né, tiveram a sua margem comprometida. O que acontece? Teu faturamento não cai, mas o que espreme é a tua margem. Então, um shampoo importado que eu vendia por R$28, R$26, com preço super competitivo frente ao mercado interno, ele passou a ter que ser vendido a R$60. O consumidor não entendeu esse aumento. Não queria absorver, sem falar da estabilidade econômica no país, que sempre a primeira coisa que se faz é a retração do consumo. Né? E eu digo, agora, uma segunda crise, e eu digo, como é que a gente vai fazer para sair dessa? Fechamos 2 lojas, voltamos para a loja de Iguatemi, nós tínhamos aberto uma loja na inauguração do Moinhos Shopping na época, e uma loja na Avenida Independência, fechei a loja no Moinhos com menos de um ano, fechamos a loja Independência, passou o Natal, e na época eu sentei com meu tio, que era meu sócio, foi meu sócio até 2005, era um cara que eu aprendi muito, principalmente na parte de gestão e financeira, e disse, olha, tia, realmente a margem sumiu. Eu lembro que passou o Natal, assim, no caixa sobrou R$10 mil. E antes a rentabilidade era muito alta, né, era muito boa. Ele disse, Tobias, o negócio é o seguinte, vamos mudar a operação e vamos transformar essa loja numa loja de biquíni. Na época era muito famosa a Salinas, na época das Salinas, né? Vamos trazer uma franquia das Salinas e tal. Eu digo, não, como eu já vinha com uma vontade de montar um restaurante já há uns 2 anos, porque depois que eu montei a Body Store, eu sempre digo que eu sou um dono de restaurante frustrado, porque depois que eu montei a Body Store, eu queria ter um restaurante. Só que não tinha grana, não tinha como fazer, já tinha a Body Store, o aluguel correndo, e tal. Eu digo, como é que eu vou fazer? E aí, coincidentemente, eu fiz uma viagem para a Califórnia, que eu sempre brinco, falando a verdade, que foi a última vez que eu fiquei 2 semanas fora da empresa, em 2001. Né? E nessa viagem para a Califórnia, eu estava lá andando, e foi bem na virada do câmbio, assim. Eu estava andando e tal, em Beverly Hills, e vi um hippie, mas hippie mesmo, não era um cara fantasiado de hippie, era hippie, né? Com uma banca, como se fosse um camelô, como se fosse um feirante,
com 8 barras em cima dessa banca. Eu olhei que tinha várias pessoas em volta, e eu lembro que era em frente às lojas, lojas super conhecidas, Chanel, Gucci, Armani, Yves Saint Laurent, e aí eu cheguei perto e disse, pô, o que esse cara está vendendo? Porque tinha várias pessoas em volta, né? Cheguei mais perto e olhei e disse assim, pô, o que é isso? Ele disse, são sabonetes. Eu disse, sabonetes? E olhei melhor, eram sabonetes com rostos de artistas. Marilyn Monroe, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Beatles, Elvis Presley. E eu disse, pô, que legal, mas como é que funciona? Ele disse, não, tu corta a fatia no tamanho que quiser e eu te dou o sabonete. Eu disse, pô, eu quero um de cada. Aí comecei a olhar e tal, e vi que não era só o sabonete. Ele tinha uma ornamentação. Então, por exemplo, o da Marilyn Monroe tinha flores. O do Beatles, ele tinha um colar. Né? Eu lembro que o mais ornamentado era o do Jim Morrison, né? Junto com o hippie não poderia ser diferente. Eu lembro que ele tinha o sabonete de uma, ele é como se fosse um provador com uma luz negra. Então ele tinha todo um visual merchandising, né? Que hoje se fala muito, antigo vitrinismo, né? Que hoje é o VM nos pontos de venda, que é um dos pilares do varejo. E ele tinha feito esse VM, esse visual merchandising, esse cenário, que o varejo é isso, é contar histórias, numa banquinha, como se fosse um feirante. Eu pedi uma fatia de cada e na hora que ele embalou, ele colocou um rótulo. E, de novo, não era um rótulo contando a matéria-prima que tinha no sabonete. Era um rótulo contando a história daquele artista. E fazendo referência à fragrância daquele artista. Dizendo, a Marilyn Monroe, a fragrância que ela gostava é a mesma fragrância desse sabonete doce. As cores que ela gostava era essa, ela fazia, ela nasceu tal data. E alguma curiosidade sobre cada artista. Pô, achei aquilo fantástico, voltei para o Brasil com aquela coisa na cabeça. Eu digo, pô, por que não começar a fazer eu tinha aquela coisa do restaurante, digo, pô, transformar essa loja um cosmético comida, né? Ou com histórias para contar, com valor percebido. E aí, voltando para o Brasil, em 2001, né, início de 2001, eu digo, pô, como é que eu poderia fazer isso? Mas só um ponto, foi aí que eu aprendi nessa vez, e que tem algumas coisas, pessoal, que tu vai te dando conta depois, olhando para trás, não é na hora é intuitivo. Que o que vende é conceito, o produto vem na esteira. E isso é a maior verdade. O produto, eu sempre disse dentro da Bora Store, o produto tem que ser, porque o produto ele já é esperado pelo consumidor. Já existe uma expectativa, ninguém vai no restaurante esperando que a comida esteja fria e ruim. Tu vai no restaurante esperando que a comida esteja quente e ser bem servido. Agora, cadê o plus? Onde é que está o conceito? Qual é a história que esse restaurante está contando? E é o mesmo assim quando tu estava falando quando tu tá falando de cosmético ou de varejo. Esse hippie, por sua vez, ele estava fazendo o quê? Ele estava contando histórias e fazendo, na verdade, homenagens através de um sabonete, que era o que ele sabia fazer. Voltando para o Brasil, eu digo, pô, como é que eu posso fazer e tal, lojinha, pouca grana e tudo mais. Eu digo, cara, minha mãe teve uma pequena fábrica de roupa que ela estava desativando e tinha uma salinha com carpete, uma sala que não tinha mais do que 25 metros quadrados. Eu cheguei, eu já era louco por fogão, sempre fui louco por esses troços. Fui lá, comprei um fogão 4 bocas, um fogão industrial, coloquei dentro da sala um botijãozinho pequeno e comecei a fazer tudo que era curso de sabonete que existia. No Senac, comprava revista, ia nas bancas, e em tudo que é lugar, fazer curso de sabonete. Eu lembro que eu ficava puto da cara que a Ana Maria Braga ensinava a fazer sabonete na televisão, né? Eu dizia, puta que pariu. Mas ia lá, fazendo, comecei a fazer curso. Tinha um cursinho em São Paulo, eu ia, juntava uma grana e ia para São Paulo, Curitiba, ia aprendendo, ia fazendo, ia testando, ia colocando, aí um saía com cheiro de chulé, outros saíam, desandava, não secava, outro não fazia espuma, e eu sempre ia colocando aquilo. E a minha ideia, o que eu pensava era o seguinte, eu quero vender de uma forma diferente, de uma forma envolvente. Eu não sabia qual, mas eu queria que aquilo se transformasse em cosmético. E a Bora Store sempre teve isso de forma muito contundente, né? Uma cultura empreendedora. Nós temos um dos valores que eu vou mostrar a vocês, que é a não diga não e quebre paradigmas. Isso é muito forte na nossa empresa. É tão forte que muitas vezes as pessoas atravessam processos e os espaços pré-determinados por serem muito empreendedoras. Mas, enfim, voltando para o Brasil, então, comecei a fazer, testar, já era fevereiro, março, abril, maio, começaram a sair os primeiros sabonetes. Né? Os primeiros sabonetes começaram a sair, e aí eu comecei a levar para a loja. Só que era uma loja toda de produtos capilares, com cabeleireiro lá dentro, com 30 metros quadrados, com piso azul.
Eu lembro que o superintendente do shopping, Fernando Ziles, uma vez me chamou e disse, pô, Tobias, tá ficando mal, pegando mal para o Iguatemi, que parece loja de cigano. Se não dá. Eu dizia, não, mas calma, Ziles, eu estou tentando e tal. E aí eu digo assim, pô, como é que eu posso fazer? E tinha um cara que trabalhava comigo, que era equipe pequena, né? Eu tinha 2 vendedoras, uma caixa e uma gerente, que inclusive a gerente hoje é a nossa supervisora de franquias, que é a Rita, está comigo há muitos anos. E eu digo, pô, como é que eu posso fazer e tal? E eu chamei o tal Carlos e disse, Carlos, eu preciso levar esses sabonetes para a loja. E a ideia que eu tenho é botar numa mesa de madeira. Tu tem uma mesa de madeira? Eu tinha 10, 12 mil para fazer loja. Ele disse, olha, Tobias, eu tenho uma mesa lá no sítio, que a gente faz os churrascos lá no final de semana e tal. O Carlos, esse era fantástico. O cara era cabeleireiro, tinha um motorhome, fazia embalagem de presente para nós e botava som na noite, era DJ. O cara era um artista. E eu digo, cara, quero dar uma olhada nessa mesa. A mesa tosca mesmo, pregada, martelo e prego. Olhei a mesa, ela tinha 1,5 m, uma largura de 1 metro também, era um retângulo, mas mais quadrado. Eu digo, cara, essa mesa mesmo. Me traz ela um domingo que eu vou botar na loja. Sempre eu montava a loja aos domingos, né? Segunda-feira era sempre um susto para os clientes. Cheguei e botei a loja no meio da loja, botei a mesa no meio da loja e levei os sabonetes. Começaram a sair. O primeiro sabonete que saiu foi o leite de cabra, que até hoje é um dos campeões de venda. Depois saiu o carvão vegetal. Depois saiu o sabonete de arruda com sal grosso. E foi saindo. Eu fui fazendo e foi saindo. Botei uma balança nessa mesa e levei os sabonetes. Né? Bom, o que começou a acontecer? As pessoas, no primeiro momento, elas não viam valor percebido nisso. Olhavam aquele sabonete, a orientação era cortar, pesar, né? Só que era o preço que nós cobrávamos, 12 centavos o grama e 8 centavos o grama. Pesava, quando chegava na hora do caixa, eu sempre orientava a equipe, ó, corta uma fatia um pouquinho maior, porque se quando tu chegar no caixa, a gente tem que pagar o aluguel, né? Não dá para vender só sabonete, eu não sei se eu vou conseguir pagar a conta. Então, corta uma fatia um pouquinho maior para ajudar na receita da loja. Só que quando a pessoa chegava no caixa para pagar, dizia, quanto é que deu e tal? 24. 24? Mas como? Um sabonete? Não, mas é que esse sabonete era artesanal. Porque tinha era matéria-prima vegetal, o leite de cabra, ficava 2 semanas curando. Pô, tinha toda uma história aquele sabonete, só que ele não tinha valor percebido. As pessoas saíam xingando, o marido puxando pelo braço, diziam, você não tem vergonha. Eu lembro que eles tinham o Nacional no Iguatemi, não era Nacional, era o Real no Iguatemi. Eu lembro que eles iam no Real, compravam um Dove, às vezes até um Lux, voltava, pegava, entrava na loja com a sacolinha, ainda tinha uns clientes, olha aqui, ó, 80 centavos lá no supermercado, não tem vergonha? Eu lembro que era isso, e acontecia mesmo. Comecei a perder a equipe, ficou só a Rita, que está comigo até hoje, e aí eu digo, bom, a gente precisa mudar essa história, né? Precisa realmente que as pessoas entendam que esse produto tem valor percebido. Como é que eu vou fazer isso e tal? E aí tive um insight, eu disse, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu gostava muito de ir num bar de samba, que era o Bar do Nito, Porto Alegre, era cheio de jornais, né? Eu achava fantástico o jornal na parede e tal. Eu digo, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou transmitir que esse produto realmente tem valor. Porque eu já tinha colocado na porta da loja sabonetes artesanais e tal, mas não era valorizado. Cheguei, fotografei toda a loja, fotografei os sabonetes, fui no Salgado Filho, no aeroporto Salgado Filho, e comprei vários jornais estrangeiros. New York Times, Le Monde, jornais estrangeiros do mundo inteiro, né? Russo, argentino, tudo. Peguei, revelei as fotos, peguei os jornais e fui numa gráfica expressa na Protásio Alves, sentei do lado do cara que fazia as montagens e disse, ó, cara, tu tá vendo? Peguei, sentei do lado dele e disse, ó, escanei aqui o New York Times, a capa. Tá vendo aqui na capa do New York Times, tá, bota a foto da loja aqui, montou, tá, agora escreve aí, ó, Empório Body Store, the best shop in Brazil. Fui lá no Le Monde, coloquei o sabonete leite cabra, escrevi em francês, sabonete leite cabra, o melhor sabonete de todos os tempos e tal. Se tu lesse a matéria e diz, estourou uma bomba no metrô de Nova York. Não tinha nada. Mas aí, cheguei no domingo, chamei o saudoso Carlos, né, a Rita, e nós revestimos toda a loja, essa é uma franquia, foi a primeira franquia em Caxias, revestimos toda a loja com esse jornal, com esses jornais, toda a loja. A loja toda foi revestida por esses jornais. Impressionante que na segunda-feira as pessoas entravam na loja e tinham o mesmo comportamento que tem até hoje. Elas entravam olhando para as paredes. As mesmas, olhando para as paredes. Aí começavam a falar, mas essa loja não é daqui, essa loja é do exterior e tal. A orientação para a equipe era o seguinte, eu já estava com a água no nariz, né? Eu dizia, olha, vocês não podem mentir, mas também não podem desqualificar. Tem que dar um sorriso e tal. Dizer, peraí que eu vou lhe mostrar esse outro produto e tal. E ir conduzindo a venda. Porque o varejo é teatro. O varejo é contar histórias. E foi impressionante, aquilo foi a virada.
A partir daquilo nós tivemos, isso aí foi início de junho, foi o melhor dia dos namorados, fomos para o Natal, foi um Natal super bom para a Bora Store, e a partir dali o negócio começou a se desenvolver. Bom, por diversas vezes na minha vida, eu lembro até que em algumas pesquisas, a gente fazia entrevistas, tal, feedbacks com liderança e tudo mais, eu aprendi uma coisa, que o que importa realmente é a paixão que o líder tem que ter. Né? As pessoas acreditam naquilo que tu realmente acredita, mesmo quando tu não tiver muita certeza para onde está indo. E isso me aconteceu muitas vezes, eu não sabia para onde estava indo, era muito intuitivo. Né? Eu sempre digo que a Bora Store se desenvolveu graças às pessoas que contribuíram, as que ficaram, as que saíram e as que não acreditaram. Porque justamente a falta de crença dessas pessoas, que também muitas vezes nos motivou a desenvolver, porque a gente nunca teve dúvida. Eu nunca tive dúvida do desenvolvimento e da capacidade do nosso negócio. A coragem que a ignorância propicia. Eu gosto muito dessa frase, meu sogro, tem uma frase mais rebuscada e elaborada que diz, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Ele diz, a coragem que a ignorância propicia. E foi isso um pouco também da história da Bora Store e da minha história, porque muitas das coisas eu não sabia. Para vocês terem uma ideia, em 2011 nós passamos por uma fusão, entrou um sócio investidor, a Bora Store desde 2009 era muito procurada por fundos de investimento e tudo mais. Em 2011 nós possibilitamos a entrada de um sócio investidor, um dos empresários mais renomados do país, cara de uma importância muito grande no Brasil como empresário. E quando nós fizemos a due diligence em 2010, eles identificaram que eu estava quebrado desde 2005, tecnicamente quebrado. Só que de 2005 para 2010 nós abrimos 36 lojas e eu estava na terceira fábrica. Só que tecnicamente eu já tinha virado o balanço, eu estava com o patrimônio líquido virado. Como é que a gente fez isso? Porque eu não sabia. Se eu soubesse em 2005 que a gente estava quebrado, com certeza a gente não teria expandido. Obviamente que a gente teve muita sorte e pegou uma época do Brasil em que o acesso ao crédito era muito fácil. Eu nunca na vida conseguia pegar 10 mil reais no banco. De uma hora para outra eu comecei a ter acesso a 100 mil reais, 200 mil reais. E a Bora Store, obviamente, para se desenvolver, se alavancou muito. Né? Nós alavancamos muito a empresa. Fizemos algo que é quase insano. Se tu olha para trás, foi uma empresa que chegou a ter um endividamento de quase 7 milhões para poder se desenvolver e fazer fábrica e tudo mais, e só como a gente diz, só na assinatura. Né? E foi indo e o negócio foi se desenvolvendo. Então, às vezes, tu não saber, né? A Anitta dizia uma coisa muito verdadeira, que era, às vezes a gente procura fora de casa o que tem dentro, consultoria e tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a intuição, a paixão, ela faz a diferença. Essa é a diferença das pessoas que chegaram e que não chegaram. Dividir para multiplicar, como eu falei, então teve a entrada desse nosso sócio em 2010, do Hélio Seibel, é um cara aí realmente sócio do Itaúsa, de Leroy Merlin, Léo Madeiras, Duratex, enfim, empresas muito conhecidas. É um judeu que é empresário, diferente de fundos de investimento, que tem uma visão puramente financeira. Ele é realmente um cara de governança, de cultura. Né? E em 2011 nós iniciamos a reestruturação da empresa, né, com várias definições. Bom, vou ir agora mais para o final e passar alguns pontos para vocês que estão começando empresas e que querem empreender, que eu aprendi na vida, na prática. Eu quis falar um pouco da Bora Store para contextualizar que realmente foi no dia a dia que eu aprendi. Tá? Eu acabei entrando em 3, 4 faculdades, não terminei, não passava do primeiro semestre, mas era muito apaixonado por esse projeto, por esse negócio, né, por encantar e fazer diferente. Quando tu fala de empreender, é botar negócios de pé, é liderança, é paixão, né, é visão. Mas quando tu fala de gestão, é diferente. Um empreendedor não necessariamente é um gestor. São coisas diferentes. Tu pode ser os dois, mas ser um gestor requer uma habilidade diferente. E a primeira regra de gestão é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso é fundamental. Às vezes tu queima uma pessoa, e eu fiz isso muitas vezes na minha vida, de queimar pessoas por ter colocado elas em posições equivocadas, erradas. Então, colocar as pessoas certas, com a habilidade, com a competência, com o perfil, nos lugares certos, é fundamental para uma empresa de 2 funcionários e para uma empresa de 2.000 funcionários. É a mesma coisa. É tu escolher as pessoas certas e colocá-las nos lugares certos. Um pouco da Bora Store para vocês. Essa é o nosso... acho que está passando. Vamos ver aqui. Eu tinha aqui um videozinho para mostrar para vocês um pouco da fábrica, mas
por algum motivo... vamos lá. 40% da nossa produção ela é artesanal. Bom, não precisa, é um sonzinho. A fábrica da Boristore agora, recentemente, a gente ampliou, faz 3 semanas que nós reinauguramos a fábrica. A fábrica que vocês vão ver ainda é a fábrica antiga, só tem alguns pedaços, mas é importante vocês entenderem, é uma marca feita por pessoas para pessoas. 40% da produção é artesanal, mas enfim, agora vai. 40% da produção artesanal. A Boristore ela é a única fábrica no Brasil artesanal que acaba até 5.000 sabonetes diariamente, feitos à mão. 5.000 sabonetes, dentro das regras sanitárias e de qualidade, padronização e custo e tudo mais. Então é um negócio de muito know-how. Nós temos toda a produção industrial, obviamente, com reatores. Hoje parte da produção já está em linha, já está automatizada, mas é um negócio que depende muito do carinho e da dedicação das pessoas. Para vocês terem uma ideia, esses 40% nós buscamos confeiteiras, ex-confeiteiras, né, são morangos, que trabalharam em grandes confeitarias ou que fazem bolos e festas de casamento para trabalhar como confeiteiras no Empório Boristore. Então, o nosso produto realmente é um produto que tem um carinho, uma paixão, uma dedicação muito grande. São as velas que são feitas uma a uma, né? São velas para massagem, à base de manteiga. Então tem todo um processo artesanal, que é o grande desafio, né? Tu ter escalabilidade numa indústria sem perder o apelo artesanal, né? Que é hoje, que tem toda essa questão do resgate, do retorno, das pessoas buscando coisas mais tradicionais. Isso aí, para você ter uma ideia, foi o Natal de 2010, ou o Natal de 2009, eu não lembro. Foi o Natal dos Desejos, né, que a Boristore teve. Muito bem. Falando agora rapidamente, para concluir a Boristore, posicionamento, empório de cosméticos com alma. Alma porque os nossos produtos têm história para contar. Né? Essa é a nossa loja na Padre Chagas, é a nossa flagship. Nós teremos 5 flagships no Brasil, estamos inaugurando esse ano, no final do ano, em outubro, em São Paulo, Oscar Freire, depois Salvador, Rio de Janeiro, e BH, não, em Brasília, desculpa. Então, essa loja inaugurou em dezembro de 2011, e é um empório, né? Um empório de cosméticos com alma, de cosméticos artesanais, que tem várias histórias, um empório de contador de histórias. Né? Ela não é à toa que é como é. A nossa ideia sempre foi num mall com 300, 400 lojas se diferenciar, isso é muito importante. Então, a gente queria que as pessoas olhassem a Boristore lá de longe, lá tem uma Boristore, através do toldo, de ser riscada, de uma porta aberta. Foi uma das primeiras lojas no Brasil a trabalhar sem vitrine tradicional, toda ela aberta. Então, aqui são as fotos internas, loja. Produto, a materialização do produto, a materialização do conceito e proposta de valor é o produto. A gente acredita muito nisso. O produto é a entrega final numa proposta de valor de uma empresa, né? A materialização do conceito. Não adianta tu ter todo o discurso e tal e o produto não entregar. Então, o produto é muito importante, ele é a materialização do teu conceito e da tua proposta de valor. Aqui algumas linhas tradicionais, leite de cabra, Lolita, né, que são linhas conhecidas, os nossos sabonetes. Também o sabonete tem várias histórias, mas que não vou poder contar hoje, infelizmente. Os valores, que é muito importante para nós, na minha visão, são fundamentais numa estrutura de uma empresa. Não importa se são poucos ou muitos, o que importa é que sejam verdadeiros e sentidos. E esses são os valores da Boristore. Né? Eu era muito aquela coisa, tem que ter 4 valores para todo mundo parar no corredor e saber. Isso não importa. O que importa é o que tu sente. Não interessa a disciplina, não tem nada contra os meios corporativos, mas o que interessa é que sejam verdadeiros, que estejam realmente na essência legítimos. E na Boristore todos esses são muito verdadeiros, mas tem 2 que são os que eu gosto muito, que é não diga não e quebre paradigmas. Primeira coisa que eu faço quando eu contrato um gestor, eu digo, olha, tu tem dicionário em casa? Tem. Então tu chega lá, risca o não, porque aqui não existe. O não só existe para dizer que não existe o não. Aqui tudo é possível, tudo dá. Né? É empenho, dedicação e é possível. E meritocracia. Eu acredito muito. As pessoas sempre cresceram na Boristore através da meritocracia. É o mérito, dedicação, não tem que levar 1 ano, 2 anos, não interessa. O que interessa é a dedicação e o comprometimento das pessoas. Tá? Esse faça mais com menos, como a gente tem um sócio judeu, eu não podia deixar de colocar, senão perdi a cadeira de presidente. Para concluir a Boristore, hoje nós somos 95 lojas, estamos chegando a 140. Esse mês ainda inauguram 5 novas lojas em julho.
até o final do ano são 140, 80 franqueados, mais de 600 pessoas trabalhando pelo negócio, 4 milhões de unidades produzidas, 100 milhões de faturamento e muito sangue na veia. Né? A gente costuma dizer na Bora Store, tem sangue na veia, né? Tem brilho no olho. Agora, rapidamente, eu quero deixar algumas mensagens para vocês do que eu realmente acredito. Tá? Primeiro, alma. Alma é a história que se constrói ao longo da vida, define a alma que teremos. A história que se constrói ao longo da vida. Precisa de tempo, né? E alma é isso, é a história que tu constrói ao longo da vida. Criatividade. Uma empresa criativa não é casa para a paz e serenidade. Criatividade, eu sempre disse, é fundamental. Foi fundamental para nós até para conseguir pagar as contas. Eu disse, olha, criatividade tem que ter até no financeiro para saber como fazer o jogo, né, e continuar o negócio sem comprometer. Marketing. Na minha visão, marketing é contar histórias e saber comunicar a batida do coração. É isso. É tão simples quanto isso. Né? Cultura. A onda devastadora que mortaliza quando entra na alma. Cultura é fundamental. Num sistema de franchise como o nosso, mais importante do que tu ter uma metodologia de controle, tu tem que ter uma cultura densa. Porque tu não vai conseguir estar no dia a dia com o cara lá em Belém para ver se ele está vendendo certo ou errado, cuidando ou não. Então, se ele não for impactado pela cultura da empresa e entender que aquilo realmente ele tem que ter cuidado, tu não vai conseguir controlar. Varejo vive do almoço, né? A gente diz, o varejo pensa no almoço. Ele começa, agora a gente está aqui falando, as lojas estão vendendo. Se não tiver uma cultura importante e percebida, esse negócio não vai ser perene. Meus aprendizados que ficam para vocês. Aumente a régua, sempre. Não existe baixar a régua. Ela sempre tem que ser alta. Sempre, sempre, sempre a régua tem que ser mais alta. Segundo, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Eu escutei isso de um grande empreendedor também e quando eu vi, disse, puta, é verdade, cara, faz todo sentido. Terceiro, encontre um oceano azul no Mar Vermelho. Independente do segmento que vocês tiverem, meu pai sempre disse, o cavalo encilhado não passa uma vez, ele está sempre passando, tem que enxergar. Busca um serviço, uma diferenciação, né? Coloca paixão naquilo, conta uma história, encontra um oceano azul no Mar Vermelho. Quarto, os indicadores de gestão de uma empresa definem a sua cultura. Isso é outra coisa muito importante. As empresas que só têm indicadores financeiros, KPIs financeiros, ela é uma empresa só de foco financeiro. Então tem que saber clima, se as pessoas estão se sentindo bem, enfim, indicadores que retratem a cultura da empresa. Quinto, toda crise pode ser uma excelente oportunidade, isso é fato. Né? Tu pode ficar parado, chorando, ou tu pode ir para cima e mudar. Sexto, seja criativo nas diferentes formas de vender. O varejo é contar histórias. Isso é fato. O varejo é contar histórias e a gente tem que ter criatividade. Sétimo, as pessoas e os produtos são os pilares de sustentação de uma empresa. Não preciso nem dizer, né? Pessoas para nós é o pilar fundamental e produtos são o que sustentam. Num processo que nós passamos, um empresário chegou e disse, Tobias, sabe por que vocês não quebraram? Porque vocês tinham produtos bons e pessoas comprometidas. Esses é o core business de vocês, né? São os pilares de sustentação. Negócios são como dirigir uma bicicleta. Ou você continua se movimentando ou você cai. Isso é outra verdade. Né? Tu tem que estar sempre indo para frente, sempre subindo a lomba. Nono, promova a meritocracia. Trabalhe com meritocracia, pessoal. Isso aí realmente faz diferença. As pessoas se sentem reconhecidas. Décimo, não trabalhe pelo dinheiro, mas sim pelo orgulho. Eu sempre falo, na Bora Store, no início eu contratava as pessoas de chão de fábrica, o máximo que eu podia pagar era um salário mínimo. Eu lembro quando eu contratei o primeiro cara que estava cursando, fazendo faculdade, tinha 22 anos, eu disse, porra, agora tem um cara que está fazendo faculdade. Né? Porque no início era pessoas de chão de fábrica. Eu sempre perguntava, qual é teu sonho? Ah, meu sonho é ter uma casa própria, é poder entrar na faculdade, é poder pagar o estudo dos meus filhos, é poder visitar minha família no Nordeste. Puta, e aquilo eu ficava pensando, porra, sabe, plano de saúde não tinha. Eu sempre dizia, eu falava para o Francisco, que é meu sócio, hoje, dizia, cara, a gente vai um dia ter um plano de saúde, a gente vai um dia poder ter um vale-refeição. Então, é o orgulho, e eu sinto muito orgulho das pessoas que trabalham, como a gente conseguiu realmente, juntos, construir um negócio muito promissor, e um negócio que hoje todos participam, a gente está iniciando esse ano um PLR, enfim. Então, o orgulho é muito importante para qualquer negócio. Uma empresa é da envergadura do seu dono. Isso eu escutei na primeira reunião de conselho com o Hélio, e é verdade. Né? Quem está na liderança da empresa define o tamanho que ela vai ser. E a último, que são as marcas deixadas nas pessoas ao longo do tempo. Eu achei fantástico, eu ouvi isso do Marcos Paim,
e achei fantástico, é verdade. Marca nada mais são do que marcas deixadas nas pessoas ao longo do tempo. As marcas que tu vai deixando, né, ao longo da vida de uma pessoa. Não há nenhuma instituição mais forte do que as empresas em nossa sociedade. Por isso é mais importante do que nunca que elas assumam uma postura de liderança ética. Principalmente hoje, que a gente vive num país onde a política está desmoralizada, né? A sociedade precisa cada vez mais de líderes, de empreendedores que construam empresas e que pensem em empresas não só no resultado financeiro, mas também no resultado para a sociedade. Que pensem em fazer melhor sempre, em gerar empregos, em desenvolver pessoas, né? Em desenvolver o mercado, em gerar consumo, mas ter algum tipo de devolução para o mercado. A diferença entre as empresas está na alma que tem. Escute seu coração e nunca desista, mesmo quando a vontade de desistir for sufocante. Obrigado a vocês. É isso.